Pronto, começamos. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos para quem nunca acompanhou uma aula, né, do Café com o professor Ricardo Ziegler, do Café com Discursivas para o CFO da PM. Nós estamos nesse projeto desde janeiro, desde do dia 2 de janeiro, dia 1º de janeiro. Foi a primeira segunda-feira do ano, a gente já iniciou com esse projeto, que consiste em resolver questões discursivas ou questões discursivas anteriores de CFOPM, ou questões discursivas que tenham originais, né, adaptadas, mas que tenham alguma relevância, algum assunto relevante que envolva uma questão que tenha uma possibilidade maior de cair numa prova de CFOPM. Então, muitas das vezes, as questões envolvem ali o direito penal militar. Tranquilo? Eu fiz essa questão aqui, me inspirando em quê? Alguma análise que eu fiz nas provas do CESP recente. E aí, por que eu estou falando de Sebrasp? Porque vai ser a banca do concurso CFO da PMDF, que é o concurso que, vamos dizer assim, está mais quente, né? O edital está mais próximo de sair. Teve gente falando que vai sair essa semana, outros falando, não, acho que o edital vai sair em setembro. Enfim, a fumaça que esse edital vai sair está vamos dizer, mais densa aí em relação a outros concursos. Outro concurso de CFOPM que também tem uma expectativa de ter um andamento esse ano, né? A comissão está formada, eu acho que, né, a escolha da banca deve estar próxima aí, eu imagino, é a Polícia Militar do Sergipe, né? E tem Polícia Militar do Tocantins também, com notícia, mas o mais quente realmente é o da PMDF, beleza? E aí fui pegar, como o Sebrasp foi confirmada a banca, o que que eu analisei ali nas provas? Delegado Pernambuco, 2024, prova do CESP, delegado Alagoas, própria prova do CFO da PM de Santa Catarina e do Pará, foram provas realizadas pelo CESP. Sempre tem, tá, uma questão de um julgado recente, uma jurisprudência, vamos dizer assim, bem atual, né, de um tema atual, e também temos alterações legislativas, né, sendo cobradas. Às vezes nem são alterações legislativas tão recentes, né? Eu peguei a prova ali, delegado Polícia Civil do Mato Grosso, 2017, e ele estava falando de uma alteração do Código de Processo Penal de 2011, mas ele começa a questão falando, olha, de acordo com a nova redação do Código de Processo Penal, conforme a lei, eu não vou lembrar do número, né, 12 mil alguma coisa de 2011, que alterou, né, a perspectiva das prisões processuais, e aí ele faz uma questão lá para diferenciar a cautelaridade de pré-cautelaridade da prisão em flagrante. Eu pensei até em colocar essa questão, mas eu achei ela muito jurídica, né? Pensando numa prova de CFOP-MDF, né, que a gente também tem que fazer uma ponderação que vai ser uma prova que não vai ser para bacharel em direito, né? Então, assim, embora a última questão, né, o último concurso de CFO da PMDF, ele não estava nem aí, né? Ele fez uma questão eminentemente jurídica, com mais de 7 itens para você resolver. Eu imagino, tá, pessoal? Estou imaginando que a nossa questão discursiva, né, do CESP, ela não tem uma densidade jurídica tão alta, né? Vão ser questões um pouco mais elementares. Mas, durante o café, que a gente faz o café também bem amplo, né, para preparar o pessoal para várias provas de CFOPM, nós temos aí, acho que 16, 17 estados que exigem bacharel em Direito, a gente acaba dando também um aprofundamento na questão jurídica. E é aquela história, né? Treinamento difícil, combate fácil, né? Quem treina no difícil, quem treina numa questão um pouco mais profunda, se vier uma questão mais superficial, vai estar preparado. Beleza? No próximo café eu vou tentar fazer uma questão mais light ainda. Eu vou tentar pegar uma questão em que vai ser uma redação discursiva, certo? Para passar para vocês. Já fizemos isso antes, né? Já fizemos isso antes, né? Prova da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Tem em Minas Gerais, né? Que tá próximo de acontecer em setembro. Já variou, né? Já teve questão discursiva, mas acho que as últimas ali têm sido redação, texto argumentativo dissertativo com um tema atual relacionado à segurança pública. Então, pensando nessa galera aí, no próximo segunda-feira a gente faz uma questão mais ou menos nesse sentido. Vou passar ali algumas técnicas que eu utilizo, né, para fazer um texto argumentativo dissertativo.
que pode ser útil para vocês. E, por falar em ser útil, né, vamos pedir a Deus que essa aula seja muito útil, muito proveitosa para cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Toda a glória ao nosso Senhor. Se as coisas boas estão acontecendo na sua vida, se essa aula está legal, pode ter certeza que tem a mão de Deus, né, nesse projeto e nesse dia, tá bom? Vamos começar? Vamos nessa. Já deu tempo de todo mundo entrar, né? Já fiquei aqui uns 7 minutos aqui dando introduções. Vamos lá, pessoal. A questão diz o seguinte: o comandante do Batalhão de Grandes Eventos da Polícia Militar do Estado X é responsável pela segurança pública e policiamento ostensivo em jogos, shows e manifestações na área central da capital. Entretanto, ele falha em tomar medidas necessárias para garantir que seus subordinados estejam adequadamente treinados, equipados e preparados para suas funções. Especificamente, ele não realiza inspeções regulares, negligencia a manutenção de equipamentos e não providencia um treinamento contínuo e reciclagens para os militares sob seu comando. Devido a essa negligência, quando a unidade é chamada para uma operação crítica, ela se mostra incapaz de responder de forma eficaz. A falta de treinamento adequado resulta em erros táticos, a ausência de manutenção de equipamentos leva a falhas no momento da ação, e a ineficiência geral da força culmina em uma missão fracassada, colocando em risco a vida dos militares e comprometendo a segurança pública. Após a conclusão do inquérito policial militar, este comandante é indiciado pelo crime de omissão de eficiência da força, artigo 198 do CPM. Vamos lá, pessoal, vamos escolher aqui um crime não muito comum, um crime omissivo, né, para a gente trabalhar. É um tema, né, que pode ser que explore na prova, tendo em vista, né, os eventos recentes ali, porque se você pegar a denúncia, né, do Ministério Público em relação aos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, a acusação ela parte, né, do pressuposto da questão da omissão. É um tema que eu particularmente não gosto muito de falar, né? Vivi esse momento lá, estava no dia. Depois eu acho que até contei alguma vez em alguma aula dessa. Depois a gente conversa sobre isso. Tava e fui, né? Se você procurar meu nome aí, fui testemunha, né? No, em todas as ações penais ali de mais de, sei lá, milhares de réus aí. Milhares não, uns 300 mais ou menos, que estavam dentro do Palácio Planalto lá no dia. Mas enfim, a acusação ela bate em cima muito da omissão, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos sobre isso, tá? Bom, primeira pergunta é sobre a pena principal. Qual é a pena principal que esse sujeito, que esse comandante está sujeito, pessoal? E aí vem a primeira alteração legislativa que eu quero falar com vocês, tá? Primeira alteração legislativa que eu quero conversar com vocês. Professor, vai cair. Ah, qual é a pena? Cara, na última prova caiu, né, da IADES, né? Perguntando qual a pena. Se você não sabe a pena principal, meu irmão, eu arriscaria, entende? Não deixaria em branco, né? E aqui ele não está pedindo o quanto da pena, né? Basicamente, pessoal, você vai ter que ir entre reclusão e detenção, tá? Reclusão e detenção. Por quê? Presta atenção nisso aqui, velho. Cara, eu peguei aluno me mandando dúvida de reforma do Código Penal Militar, certo? Coisas que já não tem mais o que se discutir. E a primeira delas, pessoal, é que nós não temos mais a pena principal, certo? Nós não temos mais a pena principal de suspensão do exercício do posto e a pena de reforma, certo? Você não tem mais essa pena. Essa pena principal ela foi extinta do Código Penal Militar. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Então, professor, eu não lembro qual é a pena desse crime. Pô, o senhor pegou pesado. Falou que ia pegar de leve, mas pegou pesado. Como é que eu vou lembrar a pena do crime? Tá, mas eu quero te dar um bizu, certo? Quero te dar um bizu para você sair nessa situação. Irmão, você vai colocar pelo menos reclusão ou detenção. Entende? No caso aqui, no caso aqui, a pena de detenção, porque já é uma outra alteração. Se você reparar,
no Código Penal Militar, esses crimes, certo? Que eram crimes de comandantes, né? A gente vai falar de alguns deles ali. A maioria deles eram apenados com a suspensão do exercício do posto, certo? Mas, certo, você tem ali uma pena mais grave agora, tá? É uma pena de detenção, tá? É uma pena de detenção. Tá aqui, alterada pela reforma do Código Penal Militar de 2023, né? Beleza? Pena de detenção. Tá? Então, meu irmão, surgiu alguma coisa assim na discursiva, ficou na dúvida sobre pena. O CESP não cobra pena para você marcar o quanto da pena, mas pelo menos saber a natureza da pena eu acho importante. Ou se ele perguntar se aplica a pena de reforma, se aplica a pena de suspensão do exercício do posto, eu tenho certeza que quem está assistindo essa aula aqui não erraria nunca mais uma questão sobre isso, porque sabe que essas duas penas, elas foram extintas, certo? Elas foram limadas do Código Penal Militar. Tranquilo? Então, a pena de detenção. Agora vamos para a segunda pergunta. É possível essa pena de perda do posto à patente como pena acessória? Quais serão os requisitos? Quais seriam os requisitos, pessoal? Em tese, não seria possível, né? Não seria possível. Porque a pena privativa de liberdade tem que ser superior a 2 anos. E, Halle, deixa eu te perguntar. Essa pena se aplica a crimes comuns e a crimes militares? Ou só os crimes militares? Sem colar. O que que você acha? Boa, garoto. Aos crimes comuns e aos crimes militares. Então, essa também foi uma nova, uma alteração, certo? A respeito desse assunto, tá? Isso aqui a gente já falou em algumas vezes no café, mas não custa nada repetir. Então, para o oficial perder o posto, pessoal, primeiro, isso não é efeito da condenação, tá? Isso não é efeito da condenação. A natureza jurídica, né, dessa decisão de perda do posto é de pena acessória, beleza? Isso está lá no artigo 98, né? As penas acessórias estão no artigo 98 do Código Penal Militar, e essa pena específica de perda do posto à patente está na nossa pena, no nosso artigo 99, tá? E aí, o que que a gente tem que observar aqui? Dois detalhes. Cabe tanto para o crime comum como para o crime militar, e a pena privativa de liberdade tem que ser maior que 2 anos, beleza? Só que aí ele fala, ó, que ele está sujeito a um julgamento que está lá no parágrafo 6º do artigo 3º do artigo 142, que no caso dos militares estaduais é o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá bom? O que que esse artigo 125, parágrafo 4º fala? Compete à Justiça Militar julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações disciplinares é, e as ações judiciais disciplinares, não é isso? Resultantes de atos disciplinares, algo assim. Não é isso? Ressalvado, vírgula, ressalvado, os crimes dolosos contra a vida de civil, né, que ressalvaram a competência do júri, cabendo, aí o finalzinho, cabendo ao tribunal competente, decidir sobre a perda do posto dos oficiais e a perda do posto à patente dos oficiais e a graduação das praças, né? Já falou isso pelo menos umas 2 aulas do café aqui, tá? Então, além, tá? Além, tá aqui, artigo 125, parágrafo 4º. Esse artigo aqui, vocês têm que dominar ele, vocês têm que comer ele com farinha. Uma pergunta? Opa, o Igor botou aí. Obrigado, Igor. Então, para o caso militar estadual, é esse aqui. Quando ele fala tribunal competente, senhores, o que que ele está falando? Olha só, oficial, você foi condenado? Você vacilou? Ok, você pode perder o posto. Mas para isso acontecer, não basta uma decisão de um juiz singular. Não basta a decisão num procedimento administrativo, certo? O servidor público, né, civil, num procedimento administrativo disciplinar, ele pode ter a perda do seu cargo. Vocês concordam comigo? Para o oficial, não.
Para ele perder o posto, senhores, tem que ter uma decisão de um tribunal. Isso quer dizer que é uma decisão colegiada. Tá? É uma decisão colegiada. Como é que ocorre na prática? Aqui no TJDFT, tem lá uma turma de desembargadores, uma turma criminal, certo? O oficial foi condenado a pena superior a 2 anos. Para aplicar a pena acessória, vai passar pelo crivo desses 3 desembargadores, no mínimo, para decidir se ele perde o posto à patente. SAF? É, um tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz. No caso do DF, que não tem tribunal exclusivamente militar, é uma turma criminal mesmo, que, que julga essas situações. Certo? Então, vamos responder aqui objetivamente a nossa questão, tá? Antes de responder a pergunta do Igor. Qual a pena principal que estaria sujeito o comandante? O comandante estaria sujeito à pena de detenção. Para a pena do... Ó, anota aí, como é que você responderia isso aqui? A pena principal que o comandante estaria sujeito seria a pena de detenção. Para a pena acessória da perda do posto à patente, a condenação deveria ultrapassar 2 anos. A condenação à pena privativa de liberdade deveria ultrapassar 2 anos. Esta pena, para ser aplicada, deve submeter o oficial a um julgamento colegiado, a um julgamento de um tribunal permanente em tempo de paz ou um tribunal especial no tempo de guerra. Pode colocar isso também, como Halley complementou. Beleza? Era só isso que você precisava responder. Daria umas 5 linhas aí, mais ou menos. Tá bom? Não deixe, tá, de ler o informativo 1100. Eu já coloquei ele lá no grupo do Telegram, deve ter algum, alguma coisa a respeito dele, tá? Que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai falar no seu voto sobre essa questão da perda do posto dos oficiais e das praças, tá? Que pode acontecer tanto para crime comum quanto para crime militar, beleza? Mas só nos casos oficiais é que você tem, né, essa questão de ser submetido a um tribunal competente. É como se os oficiais tivessem uma vitaliciedade, né? Semelhante ao Instituto da Vitaliciedade dos membros do Ministério Público e dos magistrados. Por quê? Porque por os magistrados perderem o cargo também dependem de decisão transitada em julgado, né? Aqui não precisa transitar em julgado, em tese, né? Se for decidido lá pelo tribunal competente, não precisa esperar os recursos para os tribunais superiores. Vamos lá, qual a pergunta do Igor aqui? Quais seriam os critérios para decidir ou não sobre a perda da patente no âmbito do direito administrativo? Seria um ato discricionário? Jamais, tá? Não é um ato discricionário, Igor. É um ato que é vinculado, beleza? Na verdade, eu gostei da tua pergunta. É, Você tem, vamos lá, vamos trabalhar essa pergunta agora no campo do direito administrativo e da legislação da PMDF. Pode ser que caia uma lei para vocês? Ela caiu já na prova do Choem de 2018, mas não caiu para o CFO, que é a lei do Conselho de Justificação, certo? Já, mais uma vez, não confundam Conselho de Justificação com Conselho Permanente de Justiça, com Conselho Especial de Justiça. Conselho de Justificação é um instituto do direito administrativo sancionador, tá? No caso dos militares, para julgar se os oficiais têm condição de permanecer no cargo. Bom? E aí, nessa lei, Igor, você tem eh, uma série de situações que ensejam a instauração desse conselho de justificação, que não são necessariamente criminais, tá, Igor? Não são necessariamente criminais. Abre aí, acho que é a lei 6477, uma coisa assim. Bota Lei do Conselho de Justificação, PMDF. Vai aí no Google, vocês vão dar uma olhada. E aí vocês vão ver que tem uma série de requisitos, né, para a instauração do conselho. Então, a decisão por instaurar o conselho é uma decisão é uma decisão vinculada àquelas hipóteses, certo? Então, aí pode ser que a gente possa ter uma discussão, poxa, mas é vinculada ou é discricionário? Porque o administrador, no caso, né, o comandante geral, ele vai ter ali uma
Na verdade, não é nem o comandante geral, é o governador, né, que instala. Ele vai ter que fundamentar em alguma daquelas hipóteses, né? Ele tem uma margem, mas tem que estar dentro daquelas hipóteses ali. E como eu falei, não são hipóteses necessariamente criminais. Então, por exemplo, o oficial praticou várias transições da disciplina, teve várias punições disciplinares reiteradas. Ele pode ser submetido a esse conselho. Ele, por exemplo, ele não fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais, já deixou de fazer umas 3 vezes, ou não reuniu os requisitos para fazer, né? Que um deles é a voluntariedade, por exemplo. Já tem mais de 2, 3 vezes que ele não faz esse curso. Cara, o camarada tá lá, já pediu licença, tá de licença para tratar de interesse particular, tá tocando negócio fora do Brasil, não tá nem aí se para a carreira ali. Ele também pode ser submetido a esse conselho, certo? E lógico, as hipóteses criminais, né? Ah, cometeu um crime, tá sendo investigado, saiu uma denúncia no jornal, né? O camarada foi preso em flagrante lá por, sei lá, estupro de vulnerável, beleza? Presta atenção, as instâncias são separadas, tá? Ele não precisa aguardar a condenação dele lá no penal para que se instaure esse conselho de justificação, beleza? E aí, presta atenção, Igor, olha só. O conselho de justificação é um instituto administrativo, certo? Ele não depende, tá, da decisão do tribunal competente, tá? Ele não depende. Estou falando aqui de hipótese administrativa. A questão do tribunal competente, inicialmente, é para julgar crimes, tá? Acompanhe aqui a explicação que você vai ver que é um instituto realmente. O pessoal do direito gosta dessa palavra, né? Sui generis, né? Mas um instituto bem peculiar. Então, vamos pegar essa hipótese aqui do oficial que cometeu transgressões da disciplina reiteradamente, ou seja, ele não cometeu crime, mas mesmo assim ele foi para esse conselho de justificação. O que é que esse conselho de justificação? Ele é instaurado para decidir, para verificar se o oficial tem condições de permanecer nas fileiras da corporação e se ele foi realmente culpado por aquele ato. Então, é um processo administrativo em que ele vai ser julgado por 3 oficiais, superiores hierárquicos que eles ou mais antigos, a respeito desse caso, dessas duas situações. Se esse conselho decidir, certo, que ele tem condições, quer dizer, que ele não tem condições de permanecer nas fileiras da corporação, não é o comandante-geral, não é o governador que vai dar a palavra final. Ou seja, eu estou dentro do direito administrativo e, mesmo assim, o resultado desse conselho vai passar por uma apreciação de um tribunal competente, de tribunal, de juízes, no caso, desembargadores de uma turma criminal, certo? Se for no caso de Rio Grande do Sul, São Paulo ou Minas Gerais, vai ter lá um tribunal militar, uma vara para apreciar esse tipo de situação. Entendeu? Então, é, essa decisão, essa apreciação por um colegiado de um tribunal é um requisito imprescindível para que o oficial possa perder o posto à patente. Ele pode perder por uma hipótese criminal, por um crime militar, lá tudo no âmbito penal militar. Foi condenado a uma pena acima de 2 anos, teve lá aplicada a pena acessória, beleza? Mas tudo no âmbito do penal. Ou pode ser no âmbito puramente administrativo. Ou pode correr em paralelo, entende? Pode ocorrer em paralelo, certo? E aí, respondendo primeiramente a sua pergunta, o critério para instaurar, ele não tem essa discricionariedade ilimitada, porque tem que se amoldar alguma das hipóteses da legislação, certo? O conselho, o conselho pode até decidir, certo? Pode decidir que ele não tem condições de permanecer nas fileiras da corporação, ele tem que motivar essa decisão, mas a decisão final vai ser do judiciário. A decisão final vai ser do judiciário, e aí dentro do judiciário não é um ato discricionário, né? A gente não trabalha com essa classificação ali para os atos judiciais, ele vai ter que, como toda sentença, né, fundamentar a decisão, beleza? Eles, né, no caso, são vários juízes.
Então, o conselho de justificação é instaurado antes do Tribunal Militar de caráter permanente? Depende, tá? Depende. Tem hipótese que é instaurado depois ou concomitantemente, né? Ou ao mesmo tempo. O camarada PM, corregedoria, descobre que o oficial cometeu um crime, né? Como eu falei, um crime bárbaro desse ali. Cara, na hora que instaura um inquérito, ele também já, no âmbito administrativo, manda instaurar um conselho de justificação. Beleza? Tranquilo? Conseguiram compreender isso aí, pessoal? Então, a questão, a gente acabou explicando um pouco mais. Muito boa a dúvida do Igor, tá? É uma dúvida que a galera, quando vai aprofundando o direito, realmente fica um pouco confuso. Cara, mas como assim? O cara tá lá no conselho de justificação, uma decisão administrativa, e de repente vai pro Poder Judiciário, decisão final. É isso que está no estatuto. É isso que está na lei orgânica das polícias militares, senhores. E esse tema aqui eu tenho falado volta e meia, né? Em alguma aula eu vou lá e trago ele de volta. Trago ele de volta. Por quê? Alteração recente no estatuto, no estatuto não, perdão, né? Na lei orgânica, alteração recente no Código Penal Militar, porque ele fala expressamente que se aplica a crimes comuns, era uma discussão, e o legislador preferiu seguir a posição do quê? Uma jurisprudência recente, certo? Do STF sobre esse tema. Então é um tema, cara, que sabe aquela bola levantando assim, ó, para você cortar? Tá muito com cara de estar pelo menos numa questão objetiva da tua prova, e quiçá numa questão discursiva, tá bom? Superamos isso aqui, pessoal. Vamos para a letra B? Vamos para a letra B, então. Letra B. E aí, esse crime foi propriamente militar? Foi propriamente militar? Essa é tranquilo, né, pessoal? Esse é aquele pontinho lá para você marcar. Para quem está acompanhando o basquete aqui, é aquela bandejinha, né? Aquela bandejinha que você tá na cara da cesta ali só para você fazer, né? Essa aqui é sem novidade, né? Ele foi um crime propriamente militar, né? Por quê? Ele tem duas características, né? Primeiro, ele é propriamente militar porque ele só tem previsão no Código Penal Militar, ele só pode ser praticado por militar, né? Os bens jurídicos que são aviltados por esse crime são bens, né, tipicamente militares, exclusivamente militares, então ele é um crime propriamente militar. Então você vai responder, né, sim, é um crime propriamente militar por essas razões que eu acabei de elencar, né? E além disso, ele é próprio, né? Porque ele só pode, não é qualquer militar que pode praticar esse crime. Tem que ser comandante, né? Tem que ser comandante. Beleza? Então, sim, é propriamente militar, né? É propriamente militar. E as razões, né, são essas. Hum, Beleza? Quer que escreva aqui? Ó, o bizu que eu uso para essas questões de crime propriamente militar é o critério da exclusividade, tá? Exclusividade. Ou seja, ele só existe no CPM, ele, ele só pode ser praticado por militar. E aqui é um critério complementar, né? Às vezes só para você escrever mais linha, né? Que ele ofende somente bens jurídicos das instituições militares. Mas se atender os dois primeiros requisitos ali, pessoal, necessariamente vai atender esse terceiro requisito aqui. Saf, mamão com açúcar, isso aqui, né? Então, quem não lembrava do critério do crime propriamente militar, acaba de se lembrar. Outra questão, mamão com açúcar aqui, pessoal. Mamão com açúcar, tá? É crime omissivo próprio ou impróprio? Explique as diferenças. Vamos para a primeira pergunta. É omissivo próprio ou impróprio? O que vocês acham? Acabou meu café.
O que vocês botaram aí? A Bruna falou que é próprio, próprio de comandante, omissivo próprio. Tá. É omissivo próprio. Mas veja bem, tá, Bruna? Não sei se é isso que você estava pensando. Ele é próprio não é porque ele somente pode ser. Ele é crime próprio, tá? Ele é crime próprio. Beleza, porque só pode ser cometido pelo comandante. Mas ele não é omissivo próprio por essa razão. Ah, tá, de boa. Ah, beleza, é verdade, ó. Já tem 3 minutos aqui a tua resposta. Beleza, desculpa. Você já pegou, já rolou uma telepatia aqui, né, Bruno? Você entendeu o que eu ia falar, né? Certo. Por que que ele é omissivo próprio, senhores? Ele é omissivo próprio porque a própria descrição do tipo penal é uma ação omissiva, entende? Ele é um crime em que a própria descrição do tipo penal já é uma conduta omissiva, certo? Uma ação omissiva não, né? Uma omissão, uma conduta omissiva, né? Certo? Então essa é a classificação dos crimes próprios, né? São aqueles que a omissão constitui o núcleo do tipo, beleza? Então o simples não agir, quando há um dever jurídico de agir, já configura o crime, tá bom? Exemplo lá clássico do direito penal comum, a omissão de socorro. A prevaricação é um crime próprio. O que que você vai observar? Cara, o núcleo do tipo, o verbo que constitui o tipo penal, o crime, é uma conduta omissiva? Deixar de fazer, deixar, né? Não observar, enfim. Então, é omissivo próprio. Tranquilo, né? Classificação do omissivo próprio. É, E no omissivo impróprio, pessoal? Qual é a diferença? Um omissivo impróprio, senhores, é aquela o crime omissivo praticado por quem tem o dever de agir, no caso concreto, mas quem podia e devia agir para evitar um resultado, certo? Quem devia e podia agir para evitar um resultado, beleza? Tem que ter esses dois requisitos. É o crime do garante, né? Então, ele não necessariamente praticou a conduta que constitui o núcleo do tipo, certo? Mas, se ele devia agir, o homicídio próprio admite tentativa, é uma boa diferença, né? O... Se ele deveria agir naquele caso concreto e ele não age, eu posso dizer que ele vai responder pelo resultado? Calma, não é assim. Tem que ver se ele podia agir também, né? Tem que ter esses dois requisitos para caracterizar o crime omissivo impróprio. Vou dar um exemplo de uma ocorrência que aconteceu, já tem um tempinho já tem uns 2, 3 anos isso aí, mas é, ficou bem, bombou muito aí nas redes sociais. Policial militar, ele é acionado para atender uma ocorrência no Taguatinga Shopping. E a informação é que tem um sujeito armado lá, certo? Tem um sujeito armado. A menina que trabalha numa loja viu na hora do trocador que ele estava com um 38. E aí pediu apoio da Polícia Militar. Vamos supor que esses policiais militares, eles chegam no local, né, e falam, podendo ainda abordar o sujeito, né, foi confirmado, a pessoa fala, ó, realmente ele está armado. Não, ó, a gente não vai fazer essa abordagem não, sabe? Tá no meio do shopping, vai constranger ele, deixa pra lá. Ok. Eles cometeram algum crime? Crime? Não, não cometeram nenhum crime, certo? Por quê? Porque não tem esse, né, talvez, né, no penal militar, você poderia forçar aqui alguma coisa. Cara, tem um crime no penal militar. Depois vocês dão uma olhadinha nele, no 324, né? Que eu acho que é o crime mais violador dos, dos princípios da taxatividade, do, da legalidade. Meu irmão, o crime é deixar de exercício de função de observar a lei, regulamento ou instrução, né? Mas é um crime que dá prejuízo à administração militar, um crime contra o dever funcional ali, né? Então, se já deixou de observar um crime omissivo também, então você podia até forçar a barra ali, mas em tese, né, pessoal, não tem crime. Poderia ter uma transição da disciplina, trabalhar mal intencionalmente, né? Mas crime, em tese, não.
Agora vamos supor que esse camarada que estava com a arma vai lá e mata alguém ou pratica um roubo ali naquela loja e tudo mais. Opa, aí ele responde pelo resultado. No Código Penal Militar, essa questão da omissão imprópria, omissão do garante, está lá no artigo 29, parágrafo 2º, tá? Mas é o mesmo texto, né? A omissão é penalmente relevante quando o agente podia e devia agir para evitar o resultado, certo? E aí, quem tem o dever de agir? Quem, por lei, tem a obrigação de cuidar da vigilância ou, de outra forma, assuma a responsabilidade, né? Ou ainda, que quem, com seu comportamento, criou a sua superveniência. Criou o risco, né, de acontecer o resultado. Beleza? Tu lembra dessa ocorrência, Mainardi? Bombou, né, essa ocorrência. Foi padrão, velho. Aí a polícia foi lá, meu irmão, bora, mão na cabeça. E o moleque, cococó, bora, rapaz, bota a mão na cabeça. Falou algumas palavras impronunciáveis. Pessoal, toma cuidado com isso, tá? Pá, eu fiz um parênteses aqui, né, da aula. Eu fui, como eu gosto, né, às vezes, de botar no Instagram ali, tinha até um tempinho que eu não fazia isso, comentar algumas notícias, algumas ocorrências, algumas decisões judiciais, e aí tava gravando aí, né, alguns reels aí pra semana, e tava analisando uma ocorrência que aconteceu lá em Planaltina, que o camarada tava algemado, correu para dentro de um templo religioso lá, e foi, na hora de ingressar, o pessoal deu uma embaçada, né, pro policial não entrar. Não, veja bem, isso aqui é um templo religioso. Cara, filho, tá em flagrante delito, velho. Desculpa, mas eu não preciso nem dessa autorização para entrar. O ingresso foi legítimo, né, foi lícito, e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente vai falar, né, durante as abordagens. Eu sei que a gente fica exaltado às vezes, e assim, atira a primeira pedra, né? Quem nunca, né, pronunciou algumas palavras impronunciáveis durante uma abordagem, mas a gente tem que ter esse cuidado, né, senhores? Tem que ter esse tipo de profissionalismo. Mas nesse caso aí foi bacana, nessa ocorrência do shopping lá, e o camarada, né? Rapaz, que às vezes você tem que dar uma falar de maneira mais firme ali pro ladrão ali, pro abordado entender que, ó, velho, se você piar, se você ciscar, eu vou te mandar pro inferno, velho. Isso é sem novidade, né? Chora a mãe dele, mas não chora a sua. O cara tá, com denúncia, o cara tá armado. O cara tá lá, não, veja bem, irmão, bota a mão na cabeça, vira de costa, e já, né? Enfim, parênteses, né? Voltamos aqui. Ô Diógenes, a questão das pessoas que estavam lá na, no lugar de culto religioso delas, certo? Na Corrente Planaltina, eu não entendo que foi resistência. Assim, eu não vi o vídeo todo, né? Mas pelo trecho ali, talvez, né? Talvez, se pode responder por um favorecimento pessoal, né? Eu acho que o tipo penal ele se amolda mais à situação, porque a resistência tem que ter um ato violento, né? Tem que ter um ato de violência ali para evitar. Eu entendi mais próximo de um favorecimento pessoal ali, beleza? Voltando aqui à nossa questão, então, voltando à nossa questão, então o homicídio impróprio é o crime omissivo do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal Militar, do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal Comum, né? É aquele em que, embora não tenha, né, o crime não tenha, o crime acontecido, né, o resultado criminoso aconteceu em razão de uma omissão de alguém que tinha o dever de agir naquele caso concreto. Mas não basta além do dever de agir, ele tem que poder e dever agir. Porque às vezes ele não pode, tá? Ah, você tá, poxa, você tá no policiamento ostensivo lá a pé, né? Vai ser o primeiro policiamento que vocês vão tirar, independente se você é oficial ou praça, tá? O primeiro estágio operacional que você vai tirar, certo? É você participar do policiamento a pé. No caso dos oficiais, é interessante que a gente participou, né? A gente participa do planejamento da operação. Então, você vai receber lá as informações, né, dos índices criminais, das ocorrências do 190, e você vai ter alguns cadetes que vão estar responsáveis por isso, né? Tem toda semana gira ali, né? Tem um rodízio de funções dentro do batalhão escola que a gente chama lá. Cara, isso aí é um exercício bem agregador,
né, para a prática profissional. E aí você vai planejar, vai colocar onde que eu vou alocar, né, os policiais para aquela operação e você vai também, né, sentir na pele lá o que que é tirar um policiamento a pé, né, com colete, com equipamento, certo? É um dos serviços mais penosos, né, vamos dizer assim, do serviço policial militar, né? E, pô, não dá para ficar só parado, você tem que estar, né, dando uma volta, tem que estar atento ao que está acontecendo. Tem uma eficácia questionada, né? Ele transmite mais sensação de segurança, porque a pessoa está mais próximo da população e tudo mais, mas cobre uma área muito pequena. Enfim, voltando aqui ao assunto, é, vamos supor que você está nessa situação, você está lá no policiamento a pé, bom, de repente começa, sei lá, uma briga generalizada ali com comerciantes, né? Com feirante e tudo mais. Aí tem umas dezenas de pessoas caindo na porrada lá. Ok, você tem o dever de agir, né, naquela situação, né, para evitar que as pessoas se lesionem, se machuquem e tudo mais. Mas, cara, você está com dois policiais, né? Se você não agir, ou se você agir no sentido de, ó, acionar mais, pedir mais reforço, certo? Dar determinações para encerrar ali a, a confusão e tudo mais, né? Mas mesmo assim acontecer um resultado lesivo ali para alguém, você não vai responder pelo resultado. Porque, embora você tinha o dever de agir, você não podia agir naquele caso concreto, porque você estava numa inferioridade numérica, né? Mas o simples fato de você pedir apoio no rádio e tudo mais já se exime você dessa responsabilidade omissiva, né? Então tem que ter essas duas características ali para caracterizar a omissão imprópria, né? O dever de agir e poder agir também, no caso concreto. Beleza? O crime que a gente está estudando aqui, essa omissão de eficiência de força, exatamente, Sam. É o caso lá daquela PM lá de São Paulo. Ela tava fardada no metrô. Cara, vamos lá. Ela, ela tinha o dever de agir? Tinha, né? A bem da verdade, né, senhores? Até tem uma discussão na doutrina se, poxa, se você está na folga e presencia um crime, né, você tem o dever de agir? Você tem o dever, né, moral de agir e tudo mais, né? Tem aquele, mas às vezes tô na folga, eu sou policial 24 horas, não sei o quê. A ideia não é bem essa, né? Não é só essa, né? Vamos dizer assim. Mas tem uma outra questão. Você podia agir no caso concreto? Cara, é prudente que você vá atuar sozinho numa questão de um assalto em andamento? Não é prudente, né? Agora, se você já. E depois, né? Outro parênteses. Cara, quem vai saber que você é policial, né? Naquela situação ali. Então, o mais interessante é que você pelo menos acione a polícia, ligue no 90, manda lá um zap, né, num grupo aí de apoio de policiais, sempre tem, né, para apoiar. Agora, o que a menina fez lá foi completamente errado, né? Porque ela simplesmente falou: não, eu tô de folga, foda-se, não quero saber, tal. Não. Você tinha, você tinha o dever de agir, ok. Você não podia agir no caso concreto. Eu entendo que não era prudente que ela agisse. Então, ela está sozinha, né? Ela não sabe o que está acontecendo, tá chamando o cara. Ela, ó, pessoal, é o seguinte, vou me abrigar aqui, tá? Se tem alguém armado, vamos se proteger aqui. Eu vou ligar aqui no 90, vamos aguardar apoio para poder agir. E eu vou ficar aqui de olho, certo? Para que nada mais grave aconteça. Mas eu não vou agir sozinho, né? É lógico que não seria, né, com essa elegância, né, e essa tranquilidade toda, mas ela deveria ter tomado algo nesse sentido ali, certo? Vamos lá. Vamos para a última questão aqui. Do café é a questão mais difícil, vamos dizer assim, né? Questão mais complicadinha que eu botei. E aí eu quero trabalhar um assunto com vocês, tá? Se o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, propor um acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, seria possível? Faltou concluir aqui, né? Seria possível? O que que vocês acham, pessoal? Bruno, tem essa decisão recente, né? Inclusive na aula a gente falou, olha, presta atenção, velho. Se vier na sua prova objetiva, é possível acordo de não persecução penal em crimes militares? Você vai marcar verdadeiro, porque foi uma decisão do Pleno do STF sobre isso.
Ponto. É cabível a NPP em crimes militares? Verdadeiro. Tranquilo, tá bom? A justiça militar pode aplicar acordo de não persecução penal? Verdadeiro. Em prova objetiva? Tranquilo. Agora, se for uma prova discursiva, pessoal, eu quero que vocês façam a seguinte ponderação, tá? Se for um caso como esse aqui. O STF, quando julgou esse caso concreto, tá? Esse caso concreto é um crime praticado por civis, certo? Na Justiça Militar da União. E aí ele autorizou aplicar o NPP. Então, embora, né, vários trechos do julgado eles falam que é possível aplicar, não há vedação de aplicação do NPP na Justiça Militar e por isso deve ser possível ser aplicado, tal, 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 tal. Para uma prova objetiva, como eu falei, vai com essa posição tranquila. Para uma prova discursiva, eu quero que você faça o seguinte adendo. Você vai responder assim: embora o STF tenha decidido, eu vou botar recentemente, sobre a viabilidade do ANPP na Justiça Militar, tendo em vista que não há óbice legal para sua aplicação. Eu quero que vocês coloquem o seguinte: a doutrina penal dos doutrinadores do direito penal militar, certo? Ou a doutrina penal militar aduz, afirma que para crimes propriamente militares, não seria possível. Doutrina. Crimes propriamente militares. Não, como não tem caso concreto ainda no STF sobre esse assunto, certo? Não dá para a gente firmar uma posição que, não, também se aplica, né? Crime propriamente militares, você faz esse adendo, né? Não admite, certo? Porque são crimes que, além, né, além da violação dos bens jurídicos, quer dizer, além, né, embora sejam crimes que tenham a pena mínima menor que 4 anos, em tese admitir-se-ia o ANPP, são crimes que violam bens jurídicos, né, próprios, né, ou exclusivos das instituições militares e que não seria, vamos dizer assim, eficaz do ponto de vista da manutenção da hierarquia e disciplina esses institutos despenalizadores. Entende? Você pode botar dessa forma, tá? Que a doutrina ela não é pacífica, ela não admite, né? Rapidão, Igor, já respondi essa pergunta, tá? É, então, a doutrina não admite, beleza? Por conta dessa natureza dos crimes propriamente militares. Então, se cair numa questão discursiva, essa questão da NPP em crimes propriamente militares, fale da decisão do STF, mas faça esse contraponto, né, doutrinário sobre. E qual o fundamento, né, desse contraponto? Vai lá no CPPM, lá no Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 3º do CPPM. O artigo 3º do CPPM, pessoal, você tem que estar ele na ponta da língua, né? O que o artigo 3º fala? Fala das omissões, né? Das omissões do CPPM. Nos casos omissos, né? Nos casos omissos, o que a gente pode utilizar, certo? O que a gente pode utilizar para suprir no Código de Processo Penal Militar? E aí ele fala dos princípios gerais de direito, é o JUPA, tá, pessoal? Artigo 3º é JUPA.
Jurisprudência, uso e costumes militares, princípios gerais de direito, analogia e a legislação de processo penal comum, quando aplicável no caso concreto, mas esse finalzinho aqui, ó, esse é o fundamento doutrinário, né, para não admitir nos crimes propriamente militares. Né? Ele fere a índole do processo penal militar, que além, né, de ser a instrumentalização para a proteção dos bens jurídicos é, naturais da legislação penal, ele também deve tutelar a hierarquia, disciplina e a regularidade das instituições militares. E, nesse caso, entende parte da doutrina que esse instituto ele feriria, né, traria prejuízo para a índole do processo penal militar. Então, essa seria uma resposta que, na minha opinião, seria adequada sobre o NPP. Aí você poderia falar dos requisitos, né? Dos requisitos, daí a diferença da suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, pessoal, a suspensão condicional do processo não se aplica, né? Por forma, por uma vedação expressa na legislação, né? Artigo 90A da Lei 9.099. Beleza? Os dois têm características de negócios jurídicos. Na verdade, o NPP tem mais essa característica, né? De a natureza jurídica de um negócio processual, né? De um negócio processual em que o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia, né? Deixa de oferecer a denúncia para evitar a ação penal. Já a suspensão condicional do processo, o Ministério Público chega a receber a denúncia, né? Mas ela suspende o curso do processo mediante uma proposta do sujeito cumprir determinadas medidas que se assemelham, tá? Não são, presta atenção, não são, mas se assemelham com penas restritivas de direito, tá bom? A consequência, a outra diferença principal, pessoal, no NPP exige-se a confissão do acusado, tá? Exige-se a confissão do acusado e que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça. A suspensão condicional do processo, ela não fala da confissão e ela não fala da questão, em tese, né, poderia se aplicar a crimes praticados com violência, desde que a pena mínima não ultrapasse 1 ano, tá bom? Desde que a pena mínima não ultrapasse 1 ano. Tranquilo? Então, essas são algumas das diferenças entre os dois, desses dois institutos, tá bom? E aí, no caso do SUSI, a vedação para não aplicação é vedação expressa, né, da nossa Lei 9.099. Beleza? Pessoal, safo quanto essa questão aí? Conseguiriam safar? Quando você for perguntar na natureza jurídica, pessoal, sempre tenta lembrar da finalidade daquele instituto. Cara, para que que isso serve? Pô, isso aqui serve para nem instaurar ação penal, né? Então é tipo um acordo, né? Ah, isso aqui ele suspende, né, o curso do processo mediante o cumprimento de algumas condições, né? Então sempre tente lembrar da finalidade ali daquele instituto para você responder sobre a natureza jurídica da que é uma pergunta bem comum aí em provas discursivas, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tem a dúvida do Igor aqui, né? Professor, no caso citado anteriormente, seria obrigação do militar 24 horas por dia, cumprir o 243? Qualquer pessoa do povo poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso, desertor ou for encontrado em flagrante delito. Igor, em tese sim, tá, velho? E todos os estatutos das polícias militares, eles vão trazer alguma norma semelhante, né, dessa obrigação moral e legal de prender alguém que esteja em flagrante delito. Professor, cuidado, você novinho que está entrando agora, né? Professor, então quer dizer que eu tô aqui na minha rua, bicho, eu sei quem são os pés, eu sei onde que são as biqueiras aqui, eu vou entrar lá metendo o pé e prendendo todo mundo em flagrante, né? Afinal de contas, é meu dever. Só tem um detalhe, tá, pessoal? Lembre-se que você tem o dever, mas você pode agir. É um binômio, tá, pessoal?
É o poder e dever agir, né? Ok, você tem o dever de comunicar, de denunciar, de pedir apoio, né? Mas não vá, né, tomar a iniciativa precipitada, certo? De agir sozinho. É lógico, cara, se é uma situação extrema que está colocando em risco ali a sua vida, a vida da sua família, você age, né? E é normal, tá, pessoal? Quando a gente entra na polícia, a gente fica com aquela vontade, né, de, meu irmão, de caçar, de, meu irmão, de procurar, e se acontecer alguma coisa, a gente quer agir e tudo mais, e é sem novidade, e é bom essa sensação, né? Com o tempo, né, de serviço, de carreira, você vai ficando um pouco mais prudente, né? Quando você é novinho, você é um pouco imprudente, né? Você, rapaz, o ladrão pula o muro da casa, você já pula atrás, já sai correndo. Rapaz, como eu corri atrás de vagabundo, bicho, né? E era policiamento a pé, né? Então, meu irmão, o cara via que o peozinho tava se aproximando, ele já pinava, e você já pedia apoio, os novinhos tudo correndo atrás, era massa demais, né? E tem que ter isso aí, vocês têm que viver essa experiência, né? Não dá para ficar vivendo a experiência dos outros. Mas, né, no caso de você estar de folga e tudo mais, tem que tomar o certo cuidado, né, velho? O mais prudente é realmente pedir apoio, né, e agir só num caso que exige uma extrema necessidade, né? Não vai sair aí com o artigo 243 do CPPM no bolso, falando, olha, eu tenho o dever de agir, de prender em flagrante, né? E sair dando cadeia em todo mundo aí, né? Calma, segura, né? Você tem o dever de agir, mas você também tem que observar o binômio podia agir. E geralmente, muitas das vezes, quando você está na folga, sem colete, sem apoio, né? Você tem essa, essa questão, né, da possibilidade de agir com eficácia muito, muito diminuída, tá bom? Tirou a dúvida aí, Igor? Beleza, pessoal. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela presença hoje, né? Presença massiva aí na nossa aula. Sempre um número muito bom, sempre muito legal as participações. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido útil, né? Segunda-feira a gente tem mais uma aula, né, de discursivas e que Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana muito proveitosa, de muito estudo, de muitas bênçãos, tá bom? Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar lá no nosso Instagram, que a gente está ali para servir a vocês também, que estão nessa luta, nessa labuta aí para se tornar oficial. Alunos da mentoria, vocês que estão aí presentes, tá? Vamos já começar, é, vamos já começar o nosso encontro lá no link exclusivo dos alunos que está lá na plataforma, tá bom? Vamos primeiro começar com a T1, né? Com a turma 1, e depois a gente já emenda com os exercícios de revisão da turma 2, tá bom? Tudo no mesmo link, beleza? Valeu, André, Harley, Bruna, duas Brunas. Valeu, Igor. Até mais, fiquem com Deus.